Bora falar de futebol? O Palmeiras e a sua arrancada heróica rumo à classificação no Campeonato Paulista. Será que é por aí mesmo? O Palmeiras venceu esse confronto e tem os próximos 3 para tentar passar ou a Ponte Preta ou o São Bernardo, que estão à sua frente sem confronto direto. Brincadeiras à parte com o termo arrancada heróica, que é muito importante para a história do Palmeiras, é fato que o clube precisa arrancar no Campeonato Paulista, e essa vitória contra a frágil Inter de Limeira pode ter sido muito importante para o time de Abel Ferreira, que não estava no banco de reservas. João Martins foi o comandante. E a força máxima do Verdão não teve o craque do time, o Estevão. Flaco, centroavante, camisa 9, entrou na equipe e a gente vai falar dessa formação, essa nova formatação que o Palmeiras, mesmo com força máxima, testou mais uma vez no Campeonato Paulista. Claro que eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, mas antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Já somos mais de 70 mil pessoas por aqui. Prazer! Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo aí é uma delas. Não é inscrito no canal? Me ajuda a chegar nos 100 mil, que eu quero colocar uma plaquinha aqui, ó. Clica no botão inscrever-se que está aqui do lado. E já clica no botão do lado do inscrever-se, esse sininho, porque ele vai ativar as notificações. Todo dia às 7 da manhã tem uma análise nova para você e às sextas-feiras uma live para a gente bater um papo ao vivaço, combinado? Se você quiser ser membro do canal e apoiar diretamente, ó, é só clicar no botão Seja Membro e conferir os planos que tem à disposição para você. Show? Mergulhando na análise. Bom, eu perguntei ao João Martins, estive na transmissão da TNT, para a galera que só me escutou, tá reconhecendo a voz, eu sou o repórter setorista do Palmeiras na TNT e estive na transmissão do jogo. E eu perguntei ao João Martins, antes da bola rolar, qual era a relevância e a pressão do confronto, porque o Palmeiras entrou em campo pressionado, não há dúvidas. Afinal, o São Bernardo venceu seu jogo na rodada, assim como também a Ponte Preta, e a partir daí eram 5 pontos de distância para a Ponte e 6 do São Bernardo. O Palmeiras precisava vencer, é reta final de primeira fase. E eu perguntei sobre essa pressão para o João Martins. Diferentemente do discurso do Abel, que sempre foi aquele discurso falando de que o Campeonato Paulista, se não passar, não passou, se não ganhar, não ganhou, são testes que são realizados e vida que segue e tudo mais, tem campeonatos mais importantes pela frente ao longo da temporada. O João Martins falou, é vencer ou vencer, existe a missão de classificação para a próxima fase, o grupo sabe disso e colocou uma real e grande importância para esse duelo contra a Inter de Limeira. Dito isso, eu vi esse espírito que o João Martins pediu ao grupo em campo segundos antes da bola rolar. Eu inclusive relatei na transmissão da TNT Esportes. O Richard Rios, que verdadeiramente não é um capitão do time, ele pode ser uma liderança técnica, porque é um jogador que é titular com muita frequência, começou o ano muito bem, e talvez por ter começado o ano muito bem, está sentindo essa confiança. Ele, segundos antes da bola rolar, olhou para os companheiros ao seu redor e começou a fazer aquele gesto assim de, ó, é para começar acelerado, é para começar num ritmo lá em cima, é para começar realmente tentando atropelar a Inter de Limeira, que é uma equipe frágil. Convenhamos, 6 empates e 2 derrotas no Campeonato Paulista, luta contra o rebaixamento, assim como o Água Santa era uma equipe frágil e o time mesclado do Palmeiras não conseguiu dar conta. Só que o time titular do Palmeiras é muito forte. Já havia entrado em campo contra o Guarani goleado, já havia entrado em campo contra o Corinthians e poderia ter vencido o jogo. Vacilou no segundo tempo, teve um jogador a mais e teve muita dificuldade de conseguir reagir, e o banco de reservas do Palmeiras é um problema que a gente vai falar aqui, mas o time titular é forte, tem como armá-lo de uma maneira muito agressiva e foi armado assim contra a Inter de Limeira. O Palmeiras venceu por 3-0 sem sustos, controlando o jogo, administrando a partida, em alguns momentos marcando muito alto, em outros recuando, baixando e deixando a Inter de Limeira se complicar com a posse da bola. E aí vem o ponto, né? Ah, mas você tá falando que o Palmeiras controlou a Inter, o Palmeiras agrediu a Inter, venceu por 3-0, foi muito bem, mas é a Inter de Limeira. A Inter de Limeira empatou com o Red Bull Bragantino, tá? Time de primeira divisão. Ah, o Red Bull Bragantino não faz uma grande campanha no Paulistão. É verdade, mas é um time de primeira divisão e a Inter de Limeira arrumou um empate. Contra o São Paulo na rodada passada, a Inter de Limeira empatou. O São Paulo de Lucas, o São Paulo de Oscar, o São Paulo de Calério, o São Paulo de Ferreirinha, o São Paulo de Alisson, de Pablo Maia, o São Paulo titular.
O São Paulo que tem jogadores bons o suficiente para fazer um jogo como fez diante do Corinthians num 3-1. Então, assim, é importante colocar, claro, que o São Paulo fracassou de não vencer a Inter de Limeira, inclusive porque teve um jogador a mais diante de uma equipe frágil como a Inter ao longo de todo o segundo tempo. Mas a Inter tem os seus méritos, não podemos olhar só para um lado. E o Palmeiras, como time titular, fez com a Inter aquilo que fez com o Guarani. Atropelou, foi muito bem, fez 3-0, poderia ter feito 4, 5, 6. E aí, a gente tem que falar sobre o esquema tático, né? O esquema tático que foi usado nesse time titular, que teve a estreia do M. Martínez. O M. Martínez acabou sendo uma terceira peça de base para soltar todos os outros 7 jogadores do time e atacar a Inter de Limeira com muita gente de qualidade por dentro e 2 alas muito agressivos por fora. Quando o M baixa, o Emiliano Martínez, né, para o torcedor se acostumar, M, Emiliano. Quando o M baixa um pouco para fazer uma trinca, na hora que o Palmeiras já construiu, já está no campo de ataque, ele fica entre o Gustavo Gomes e o Murilo, é possível ter 3 homens contra um jogador da Inter de Limeira, que será o jogador de transição da Inter, então 3 contra 1. E aí o que acontece? Solta Mike, solta Piquerez, e por dentro o Palmeiras tinha Richard Rios, Maurício, Veiga, Facundo e Flaco. Ou seja, muita qualidade para trabalhar a bola com passe por dentro, com finalização de média distância e para bagunçar a defesa adversária. E aos 3 minutos isso já ficou muito claro. Porque aos 3 minutos dá para ver uma jogada em que o Veiga dá uma cabeçada na trave e esse lance está disponível para todo mundo ver. Qualquer melhores momentos aí vai ter. O que acontece? O Palmeiras tem um passe para o Facundo por dentro. O Facundo está, como eu disse, como um atacante pela direita. O Flaco se movimenta na grande área, acaba ficando impedido, mas é um outro atacante por dentro. Quando o Flaco recebe, ele cruza e quem está na área? Está na área o Veiga e o Maurício para cabecear. O Rios do lado de fora e tem nas pontas das grandes áreas, ou melhor, nas pontas da grande área ofensiva, o Mike e o Piquerez. Então o Palmeiras tem muitos jogadores de qualidade por dentro, além dos 2 alas agredindo, e tem 3 jogadores de base protegendo para um eventual contra-ataque, caso o Palmeiras perca a posse da bola. Muita gente boa para finalizar, muita gente boa para trocar passes, e com isso o Palmeiras é bastante agressivo até colocar a primeira bola na rede diante de uma Inter de Limeira que é frágil. E falando no M, o M foi bem. É um camisa 5, não vai ser um jogador que vai dar um passe brilhante, não vai ser um jogador que vai atacar o espaço para finalizar. Claramente o M é um camisa 5 e ponto. Ele não vai ser o jogador versátil que vai ser camisa 8, que vai poder construir jogada, que vai poder dar finalização de longa distância. Não é a dele. Não é a dele desde a Dinamarca e não mostrou ser a dele diante da Inter de Limeira. Mas ele cumpriu a função necessária de pegar a bola e soltar para frente. Isso é muito importante para um camisa 5 que não tem qualidade ou não tem segurança suficiente para criar, para construir, para partir para cima. Então, ele não pode atrasar o jogo. Ele tem que fazer a bola correr. E o M fez a bola correr em várias oportunidades. Foi pouco testado defensivamente, não há dúvida. Mas fez a bola correr, foi seguro e foi rápido. E aí, o Palmeiras, ele teve vários destaques nesse confronto para ganhar moral pensando no choque rei. Veja só. Para trazer todos os destaques, não desfalques, todos os destaques, eu vou trazer nome a nome, mas antes eu vou dar um recado importante. Você que chegou até aqui no vídeo, clica no botão do like e clica no botão do hype. Esses 2 botões são muito importantes para o trabalho realizado aqui no YouTube. Eles mostram que o vídeo é bom para a plataforma e aí o YouTube manda para mais pessoas, tá? Conto com esses cliques seus. Não se esqueça de se inscrever no canal e se quiser ser membro, eu também vou ficar muito contente, é só clicar no botão Seja Membro. Recados dados, me dá essa moral aí. Destaques. O Maurício, que abriu o placar com um golaço de cobertura, num belo passe do Gomes, importante destacar isso. O Maurício é o protagonista do time em 2025. É bom destacar que em 2024 o Palmeiras investiu 10,5 milhões de euros no Maurício. E esperava um retorno imediato, claro, porque é um jogador que está já no calendário do futebol brasileiro, é um jogador jovem, é bem verdade,
E a expectativa era de uma rápida adaptação. Ele teve bons lampejos, bons momentos, se escondeu um pouco em alguns momentos também na reta final da temporada passada, mas é inegável que ele foi mostrando qualidade. E se soltou nesse início de temporada. Foram 22 jogos com a camisa do Palmeiras em 2024 e 4 gols marcados. Nessa temporada, em 7 jogos, já são 5 gols marcados. E gols infiltrando na área, ocupando o espaço que o centroavante deixa, qualidade na finalização, seja num tapa por cobertura, seja numa finalização forte. Então, o Maurício realmente é o protagonista de 2025 até agora. Absolutamente decisivo e fazendo valer o investimento. Ao lado dele, o Veiga. O Veiga que fez a bola parada do Palmeiras funcionar nesse confronto. E isso é muito relevante, isso sempre foi marcante nos títulos mais importantes do Palmeiras na era Abel Ferreira. Uma bola parada forte, um cruzamento que tinha endereço e que era perigoso para o adversário. Jogadas ensaiadas que funcionavam e variavam a cada jogo. E o Veiga é responsável por colocar a bola na cabeça do camisa 9 do Flaco para fazer o segundo gol e é responsável por colocar a bola na cabeça do Gomes numa jogada ensaiada muito interessante. Então, ele realmente, por mais que não esteja, digamos assim, tão protagonista quanto o Maurício, o Veiga é absolutamente decisivo. O Veiga é um jogador que em 2 toques na bola num jogo pode resolver a parada como resolveu contra a Inter de Limeira. Não que o time estivesse jogando mal, mas o Veiga em 2 bolas paradas garantiu a vitória. E é bom destacar, pelo lado esquerdo, o Palmeiras cresceu muito com o Piquerez. Demais, demais. Já disse em outros vídeos, vou dizer de novo. Mike e Piquerez são os melhores laterais do Palmeiras, de longe. Falo isso desde a temporada passada, mas precisam estar bem fisicamente. E bem fisicamente esses dois atacam muito o espaço, são alas agressivos e o Piquerez tem não só o cruzamento, mas ele tem a inteligência de muitas vezes fingir que vai cruzar e fazer aquele corte para dentro para perceber quem está passando para ele dar um passe, como ele deu para o Flaco no segundo tempo. O Flaco quase fez um outro gol e falando no Flaco, já elogiei o Piquerez, o Flaco recuperou a confiança colocando uma bola na rede, já fez contra o Água Santa, agora fez mais uma vez contra a Inter de Limeira, quase coloca essa bola na rede e é o que um centroavante precisa fazer. 2 oportunidades no jogo, tem que colocar uma bola na rede, ele cumpriu com aquilo, melhor dizendo, que se esperava dele. E aí tem um destaque importantíssimo, que é o Facundo. O Facundo vem se soltando a cada jogo, insinuante, jogou pelo lado direito, mas por dentro, onde ele gosta, se sente à vontade e é impressionante. Apareceu o tempo todo como opção de passe no campo de ataque, não parou de se movimentar, muito insinuante, finalizações ótimas de fora da área, tanto em jogadas que ele conduziu e que ele fez limpando os jogadores da direita para a esquerda, quanto em jogadas que ele apareceu como opção por dentro, o próprio Maurício serviu ele, bateu, quase fez um golaço, fez aquele passe para o Flaco Lopes em profundidade, participou demais das jogadas, merecia um gol. O Facundo está muito bem, se soltando cada vez mais. Dito isso, eu falei de muita qualidade desse time que fez 3 gols, mas poderia ter feito 4, 5, 6 diante da Inter de Limeira. A partir daí, é possível concluir o seguinte: quando o Palmeiras coloca o seu time principal em campo, em 2025, o Palmeiras é insinuante, o Palmeiras é agressivo, o Palmeiras constrói e cria. Contra o Guarani, foi assim. Contra o Corinthians, foi assim, até o momento em que o Corinthians se fechou completamente, o Palmeiras teve dificuldades, porque é um time muito forte, que tem qualidade técnica, que tem bons jogadores, e quando perdeu um atleta, optou por se fechar, não utilizar a transição, garantiu o resultado e ficou mais complicado mesmo, é natural, mas é evidente que o Palmeiras precisou de banco naquele jogo. E nesse confronto contra a Inter de Limeira, o Palmeiras não precisou de banco. Mas o Palmeiras perdeu de novo peças e precisa repor. O Palmeiras perdeu o Caio Paulista, lateral não precisa de reposição. Vem o Bruno Fux, um zagueiro que, sim, chega como reposição ao Vitor Reis. Não é do mesmo nível, é bom destacar. Mas o Palmeiras perdeu o Rony, que é um atacante, e o Palmeiras não tem uma peça de reposição nesse momento para o Rony. O Palmeiras precisa ir ao mercado. Nesse jogo, especificamente, veja o banco de reservas do Palmeiras diante da Inter de Limeira. Entrou o Estevão,
craque do time, esteve fora, mas o Palmeiras funcionou bem sem ele também. Isso não significa que o Estevão tem de virar banco. O Estevão é um cara que pode aparecer muito bem pelo lado direito do campo junto com o Facundo, saca o Flaco Lopes do time, o time vai ter muita mobilidade como foi contra o Guarani. E o Aníbal, em relação a jogadores que brigam por titularidade. No banco que estava contra a Inter, né? O Estevão é titularíssimo. Vanderlan não briga por titularidade, entrou. Fabinho não briga por titularidade, entrou. Alan não briga por titularidade, entrou. E os outros que não entraram, Benedetti não briga por titularidade, Naves não briga por titularidade, Marcos Rocha não briga por titularidade hoje. Convenhamos. É um jogador histórico, é um jogador que tem muita qualidade, mas que hoje não está no mesmo nível do Mike. Ele não é uma peça que vai incomodar o Mike. Thales não briga por titularidade. Ou melhor, olhando para o que o Palmeiras tem em termos de camisa 9, nenhum dos dois, o Thales não está pronto e o Flaco não tem dado resposta, embora nos últimos 2 jogos tenha dado. Mas o Thales ser o principal 9 ou o segundo 9 é muito cedo. Luigi, a mesma coisa. Ser a principal peça para a ponta esquerda ou a segunda principal peça para a ponta esquerda ou para um segundo atacante é muito cedo. Beleza, Palmeiras não tem Felipe Anderson que está machucado. Felipe Anderson precisa dar uma resposta. O investimento foi alto e o contrato é longo. Paulinho, peça que vai chegar para ser titular depois de se recuperar. E o Bruno Rodrigues, que é uma grande incógnita. Então, nesse momento, é fato que o Palmeiras precisa de uma reposição das peças que saíram. Até porque o Facundo nem é peça de reposição para qualquer saída atual. Ele é a peça de reposição da saída do Estevão no meio do ano. É assim que ele é observado. E o Paulinho é a peça de reposição do Dudu. No mais, o Emiliano é uma peça que chega para repor um Zé Rafael. Podemos assim dizer? Então, é pouco. Um Gabriel Menino. São 2 jogadores que saíram. Então o Palmeiras precisa agir no mercado. É muito jogador jovem que teoricamente entraria naquela categoria de jogador bolsa, ou seja, a terceira opção para a posição, aparecendo como a segunda opção, a opção imediata. Dito isso, Palmeiras chega para o Choque Rei com os seus principais jogadores, com os titulares, com moral. Flaco recuperou a moral, colocou 2 bolas na rede, o Maurício é protagonista do ano, fez um golaço, o Veiga com 2 assistências, fazendo a bola parada voltar a funcionar, olhando para o Facundo, cada vez crescendo mais, participando melhor do jogo. O Rios é um jogador que tem regularidade há muito tempo, o Piquerez entrou na esquerda, está cada vez mais solto e bem, o Mike 100% fisicamente participa muito bem do jogo. O time titular do Palmeiras é bom, o Gomes até colocou bola na rede, deu lançamento para assistência, recupera a moral também. Enfim, é um Palmeiras realmente que chega para o Choque Rei com muita moral, um Choque Rei dentro do Allianz Parque, diante de um adversário que empatou por 3-3 com o Velo Clube e vive uma desconfiança muito grande. Vai chegar numa desconfiança muito grande, enquanto o Palmeiras eliminou essa desconfiança vencendo bem a Inter de Limeira e, claro, lembrando que só entrou com o time titular em campo em 3 oportunidades e deu boas respostas, mas falta banco. Não há dúvida alguma. Claro que eu quero a sua opinião, a sua análise e o seu comentário aqui embaixo nos comentários. É muito importante, tá? Se você quiser deixar um elogio, uma crítica aqui no canal do Fragoso, fique super à vontade. É muito relevante para o trabalho o seu comentário aqui embaixo. Quer mandar só um up, ou um boa, ou um valeu? Mete bronca, para não perder tanto seu tempo. Quer deixar um comentário mais longo, debater com a galera? Tem espaço, tem muito comentário legal, tático, técnico, mental, aqui embaixo para você trocar ideia com a galera. A comunidade do canal do Fragoso é fantástica. Combinado? Então, aquela rotina final, né? Não tá inscrito? Inscreva-se. Comentário aqui embaixo, clica no like, clica no hype e espalhe o canal do Fragoso para todo mundo. Se quiser ser membro, eu vou ficar muito contente também. Bora falar de futebol!